Meus irmãos, desde a semana retrasada eu tenho estudado um tema para passar lá para os irmãos na comunidade terapêutica. Esse tema é sobre cura. Estamos pensando sobre o médico misericordioso que é Jesus Cristo, o médico maravilhoso. Então, na semana retrasada, nós compartilhamos lá, João capítulo 5, sobre quando o Senhor Jesus, num sábado, ele vai a uma festa em Jerusalém, mas ele deixa a festa e vai a um hospital, porque lá tinha uma multidão de paralíticos, coxos e cegos. E Jesus viu um homem, e foi até o homem, e curou o homem. E o homem nem o conhecia. E aí, o texto que me entra no coração, e que eu digo para vocês, é o que está lá no capítulo 7 de João. Mas aí não abre não, tá? Não é esse que nós vamos estudar hoje não, só estou dando uma introdução. Jesus, alguns dias depois, ele encontra os fariseus judeus que ficaram indignados e irados porque ele curava no sábado. Ele fez 7 milagres, 7 sinais no sábado. E daí ele falou assim, João 7, verso 23. Vocês pegam os meninos e levam para ser circuncidado no sábado e não desobedece à lei de Moisés. Mas vocês ficaram indignados comigo, porque eu curei um homem completamente no sábado. Olha essa final do verso. Curei um homem completamente no sábado. Muitas vezes o Senhor Jesus curou pessoas completamente. Isso é maravilhoso. E aquele causa daquele pecado, daquele paralítico, a Escritura Sagrada fala que era o pecado. Mas Jesus ainda encontrou com ele e falou assim, olha, não peque para que não aconteça coisa pior. Há casos de doenças que é consequência ao pecado. Há casos, nem todos. Depois, a semana passada, nós estudamos, veja só, 38 anos, né, sofrendo aquele rapaz. Agora nós estudamos, semana passada, aquela mulher, em Lucas 13, em que ela andava encurvada há 18 anos. A cabeça dela, literalmente, estava amarrada aos pés. Cabeça amarrada aos pés, e ela andava encurvada 18 anos. E um dia Jesus entrou na sinagoga, talvez em Jerusalém. Tinha centenas de várias sinagogas em Jerusalém. E Jesus está ensinando. E Jesus viu aquela mulher. E Jesus chamou ela. E Jesus falou, mulher, fica livre do seu mal. E Jesus tocou nela, que ela se endireitou e dava glória a Deus. 18 anos. E a palavra de Deus fala que essa enfermidade era um espírito de enfermidade. Era produzido origem Satanás, que jogou na coluna dela uma seta que quebrou a coluna dela e ela não andava mais direita, só com os pés lá colado, com a cabeça colada nos pés. Muito interessante, porque o paralítico não conhecia Jesus, Jesus que foi até ele, mas Jesus conhecia ele, sabia há quanto tempo ele sofria. Essa mulher encurvada, filha de Abraão, não foi ela que teve a iniciativa, mas foi o Senhor Jesus
que a chamou-a e curou-a, libertou ela completamente. Hoje eu gostaria que você abrisse comigo Marcos capítulo 5. O Senhor tem curas para fazer na nossa vida. Marcos capítulo 5. Nós vamos ler alguns versos. Alguém pode pegar um copo de água, por favor? Esqueci de pegar. O verso 21. 5, 21. Todos estão aí? Vamos fazer o seguinte, vamos ficar em pé, né? Para vocês, depois vocês sentam. Olha só, preste bem atenção nesse verso, nesses versículos. Tendo Jesus voltado de barco para outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência. Não é o nosso assunto, mas o Jairo chegou e prostrou-se, muito obrigado, meu irmão, aos pés de Jesus e pediu com insistência, aos pés de Jesus. Eu estava falando para minha esposa ontem de Ruth, que tem 4 capítulos apenas, e tem um momento lá no capítulo 3, em que a Noemi, a sua nora, fala o seguinte, sua sogra, obrigado, a Noemi fala o seguinte, toma um banho, põe o seu perfume e veste a sua melhor roupa e vai ter com Boaz, porque é festa da colheita e lá de noite você vai aos pés dele, olha que ele estiver dormindo. E ela obedientemente foi e ficou aos pés. Lembram que Boaz é um símbolo de Jesus Cristo, era o resgatador. E a Ruth é um símbolo da igreja. E agora, aos pés de Jesus, olha, Jairo chega aos pés de Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus. Ele pediu com insistência. E aos pés de Jesus, meus irmãos, sabe o que vai acontecer? De repente, ele acorda à meia-noite e ele olha, ela está aos pés dele. Ela contempla a face do Senhor Jesus. Se você ficar aos pés de Jesus, você vai contemplar Jesus. E como diz o salmista, olharam e foram iluminados, olharam para ele. Jairo, aos pés de Jesus, pediu com insistência. O que será que você precisa de estar aos pés de Jesus pedindo com insistência? O que será? Porque o caso aqui, minha filha está morrendo. Tem alguma coisa na sua vida que está morrendo e que você precisa pedir com insistência a Jesus? Venha impor as mãos sobre ela, para que eu seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar a saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia se estancou, e ela sentiu no seu corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou:
quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Pode tomar assento. Vocês não concordam que o Santo Evangelho é doce? É maravilhoso? É santo? É poderoso? É fiel e digno de toda aceitação? Se você não lê, você perde muito tempo. Muito, muito. Se você não medite, você perde muito. Muito bem. Então, hoje nós estamos vivendo num mundo de muitos doentes. Pessoas que estão doentes gravemente. Pessoas que estão doentes. Pessoas que estão ficando doentes. Hoje, os hospitais estão, as clínicas, os ambulatórios, os consultórios, os PAs estão superlotados. E as pessoas estão tão doentes fisicamente e tão doente da alma nas suas emoções. E não só pessoas, vamos dizer assim, do mundo secular, nós também somos do mundo, né? Mas pessoas cristãs, muito. Há uma semana, há poucos dias, a Isa foi internada, ficou uma semana internada. Tem 3 aninhos. Os médicos fez vários exames, não descobriram. Meu pai tem uma irmã, ele me passou um WhatsApp sexta-feira, eu estou indo para Curitiba, a irmã mais velha, ela tem 86 anos, e uma mulher sempre muito agitada, falava muito, tal, 10 filhos, crente em Jesus Cristo, 70 anos mais ou menos crente. O alemão pegou ela e prendeu ela. Agarrou ela. Sabe quem que é o alemão, Júlia? É o Alzheimer, o mal de Parkinson não é assim, ó. O Alzheimer danificou a mente dela, que daí ela agora deu um chute. Pessoal, que tristeza, né? Que Deus te livre, você e eu que nos guarde. É o mundo que nós vivemos. É a sociedade, sempre foi assim, desde que entrou o pecado. Gênesis 3 e Gênesis 4, Caim matou Abel e o sangue dele caiu na terra. E Deus veio e falou assim: ei, o sangue do teu irmão clama a mim. E nós vemos guerras. E você já sabe que milhões de pessoas têm perdido suas vidas, têm derramado sangue nas guerras. Nós ouvimos de assassinatos, tantas coisas ruins. Mas aqui nós vimos uma mulher, ela 12 anos, com uma hemorragia, com fluxo de sangue, 12 anos. Se nós ficamos com uma gripinha, uma dorzinha, parece que é uma eternidade, não é verdade? Porque às vezes você está gripadinho, você fica na cama um pouquinho mais, mas aí você quer ficar em pé, mas você quer ficar deitado, e é aquele incômodo. Agora pensam comigo, 38 anos um homem, 18 anos uma mulher, e 12 anos essa mulher. Então vamos, a primeira coisa aqui, olhar para essa mulher como uma paciente.
E se você olhar aqui no verso 25, você vai ver que esses 12 anos, a própria Espírito Santo está falando aqui, o sofrimento dela, olha só, a palavra sofrimento. O próprio Espírito Santo está falando aqui de padecer, no verso seguinte. O próprio Espírito Santo está falando aqui que ela gastava tudo o que tinha, e o próprio Espírito Santo está falando que ela ia piorando cada vez mais. Esse é o quadro dessa mulher, essa paciente, né? E com isto tudo, com essa hemorragia, 12 anos, ela estava isolada da sociedade, isolada da sua família, não podia ter contato com os pais, irmãos ou talvez filhos. Não podia, a lei proibia terminalmente. Está isolada. Ela talvez tinha casado, mas foi obrigada, o marido ganhou carta de divórcio, a lei ia dar para ele essa liberdade. Ou talvez, se não fosse casada, não poderia casar. Olha só a segregação, a separação dessa mulher. E não podia ir na sinagoga, não podia ir no templo, não podia adorar a Deus, cultuar a Deus. Vocês estão imaginando comigo, estão comigo aqui, vendo o sofrimento dessa mulher, a situação dessa mulher, uma situação crônica, digna de pena, de muita pena. Tem alguns textos, algumas traduções, mais voltado ao original, fala de flagelo. E sabe o que é um flagelo? Flagelo está envolvido com açoites, com chicotes. Essa é a situação dessa mulher. Caiu na mão de vários charlatões, vários médicos que estavam interessados no dinheiro. Infelizmente, nos 12 anos, ela tinha recursos, mas os recursos tinham acabado. Porque, ela ouvia falar, lá em tal cidade tem um médico, ele é professor lá da faculdade, muito bom, ele vai te curar. Ela pegava, saía correndo e ia lá. Descobriram agora um novo método. Ela ia, vários médicos. Não é muito diferente, muitos de nós já passou na mão de médicos que fomos explorados, abusados. Eu conheço um amigo meu que ele foi 2 vezes em farmácia, e lá na farmácia até abusaram dele. Porque não só ela sofria na questão de ser explorada, mas eu penso comigo, o texto não fala, que até sexualmente ela foi abusada, como hoje nós ouvimos todo dia aí, pelas informações aí, não é verdade? O médico, o ginecologista fez aquilo, fez isso e tal, etc. Tal. Então, esta mulher, como diz o verso aqui, 26, vários médicos, ela tinha gastado tudo. Você sabe, meus irmãos, que esse tratamento, ela sofria tanto com a doença dela, mas ela sofria no tratamento. Porque tinha uns métodos na época absurdo. Sanguessugas, faca. Tinha uns métodos inanimáveis. Me ajuda, Nália. Isso, obrigado. Tem hora que engrossa aqui. Eu acho que está precisando tomar uma aguinha. Então, essa era o quadro dessa mulher, essa situação dela. Mas, com tudo isto, ela estava pronta a atravessar fogo e água.
ela estava decidida a ser curada. Ela tem uma garra, essa mulher, ela tem uma fibra admirável. Ela realmente tem uma fé, meus irmãos, ela está decidida, cheia de esperança. Quando muitas outras pessoas, no caso dela, poderia ficar na cama, ali amargando, curtindo sua dor, pedindo a morte. Essa mulher não, ela procura a solução. Nada abate essa mulher, nada intimida ela não desiste. Enquanto há fôlego, há esperança. Porque nessa procura dela, no verso 27, queridos, tendo ouvido a fama de Jesus. Oh, meus irmãos, esse verso. Tendo ouvido a fama de Jesus. Vocês muito sabem que Romanos 10, 17 fala que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Vocês sabem que aqui em Apocalipse, olha só o que a Escritura Sagrada está falando. Se você quiser vir comigo rapidinho aqui, olha aqui. Apocalipse capítulo 2. E a gente vai ler algumas coisas aqui. Ela ouviu. Está difícil achar Apocalipse, não onde que ele está, né? Capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Isso Jesus falando para Éfeso. Jesus vai falar agora para a Esmirna, verso 11. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Pérgamo, verso 17, que tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas: o vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebeu. Tiatira, verso 29, e Sardes, capítulo 3, verso 6, verso 13, verso 22, 7 vezes a palavra quem tem ouvido, ouça. A segunda ponto que eu quero dizer para vocês aqui é que o Espírito de Deus falou para mim assim: ouvidos que ouvem. Porque tem muitas pessoas que têm ouvido, mas não escuta. Tendo ouvido a fama de Jesus, o que será que ela ouviu? O que será que ela ouviu? Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Olha só o que possivelmente ela ouviu. Verso 17 ao 19. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, e do litoral da Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e para ser curado de suas doenças. Também os atormentados por espírito imundos eram curados. E toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Ela deve ter ouvido daqui. Jesus, olha, tem um nazareno aí, um galileu aí, seus 30 anos, que está fazendo milagres extraordinários. Está curando os leprosos. Os cegos estão vendo. Os paralíticos estão andando. E quando ela ouve isto, meus irmãos, tendo ouvido isto,
o Charles Spurgeon diz que o coração dela saltou dentro dela. Nasce a esperança. Chegou a minha bênção, chegou o meu milagre. Eu sabia, eu creio, vai dar certo. É aqui, é hoje, é agora. Tendo ouvido. Eu estava fazendo uma matemática simplesinha ontem à noite, Kleber, você pode me ajudar, você é bom de matemática. Quantas horas tem uma semana? 168 horas, eu já calculei ali, Kleber. Mas, se a gente vem num culto aqui hoje, no domingo, você está ouvindo 1h30. E se você vem na quinta-feira, você vai ouvir mais 1h30. São 3 horas que você ouve. E se você, na sua casa, não ouve, a Carol, esses dias, eu conversei com ela ali, ela falou que vai para Curitiba ouvindo as pregações, glória a Deus. O Eduardo, semana passada, ele disse que escuta quantas pregações na semana? Pô, fala mais alto. 15 pregações na semana. Amém, glória a Deus. Vou chamar o pastor, vou falar para o pastor, chama a Carol para orar, o Eduardo para abençoar os irmãos, para pregar, porque eles estão ouvindo a palavra. E quando se ouve a palavra, se nasce a fé. E não tem montanha, não tem dificuldade, não tem problema, não tem 12 anos, não tem 18 anos, não tem 38 anos. Meus irmãos, o que você ouve faz a diferença, queridos. Veja bem, me ajuda agora, Cléber, porque de 168 horas, se escuta numa semana 3 horas, quantos por cento que dá? 2% ouvindo, 2%. Para 98, a minha vida é difícil. Ai, quanto problema, ai, que luta. Ai, que angústia, ai, que tristeza, ai. Mas Jesus, toda a vida dele foi aqui. Não foi só as mãos aqui, não é verdade? Todo o seu corpo se doou totalmente a nós. E nós que possamos oferecê-lo 3 horas. Por que será que muitos de nós andam muito doente da alma, doente nas emoções? Mas nesta manhã é dia de cura, Jesus vai curar. Tendo ouvido a fama de Jesus, a esperança. Vocês entenderam? Nós temos liberdade para ouvir. Podemos ouvir. Podemos ouvir sobre política. Tem gente que escuta, chegou um áudio aqui, um vídeo aqui. Dá meia hora, o cara fica assim, dá meia hora lá. Né? Podemos ouvir sobre esporte. Temos liberdade. Podemos ouvir sobre muitas coisas. Mas priorize ouvir sobre Jesus Cristo, sobre o Santo Evangelho, sobre a verdade, aquilo que te dá vida, aquilo que te dá vigor. Qual é o fluxo que está na sua vida? Qual é a hemorragia que está na sua vida? Eu não sei. Porque a vida está, repito, da carne no sangue. E se está derramando sangue, a vida está se perdendo. O que de hemorragia está com você? Pode ser que a hemorragia está entre a vida conjugal. Pode ser que a hemorragia está entre a finança. Pode ser que a hemorragia está em compras compulsória. Pode ser que a hemorragia também está diante de uma pessoa que você deseja que ela seja convertida, que ela nasça de novo, que ela receba Jesus no coração, e você sofre dores de parto por ela, você tem uma hemorragia, o seu coração sangra. Pode ser isso também. Jesus está passando e ela ouve falar de Jesus.
E esta fé, que eu fiquei tentando puxar aqui no verso 25, porque ela dizia, o verso 28, melhor dizendo, porque ela dizia, porque no seu sofrimento, na sua angústia, o que você diz? O que você diz na sua hemorragia? O que você fala na sua hemorragia? O que você fala? O que você diz? Porque ela dizia, o que ela dizia? Ela dizia, meus irmãos, se eu apenas tocar nas vestes, se eu apenas tocar nas vestes dele, queridos, é muito interessante, porque se você vai ver no original, ela não fala se eu apenas tocar nas vestes dela. Ela saiu totalmente de cena, a sua vida, a sua personalidade, ela falou, se apenas tocar nas suas vestes. Eu estou sendo claro? Estão me entendendo? Ela não falou se eu, aqui está eu. Mas no original não fala isso, eu. Fala, se apenas tocar nas suas vestes. É muito interessante que esta fé dela é inabalável, essa fé admirável, essa fé que fortalece, essa fé animada, essa fé curadora, essa fé salvadora, essa fé santificadora, essa fé, meus irmãos, está na roupa de Jesus. Até parece uma superstição, e é mesmo, mas Jesus honra essa fé, porque tocar não é em Jesus até, é na barra da capa do manto de Jesus Cristo. Vocês entenderam o que o Espírito Santo está falando? Se eu apenas tocar por detrás, ela era uma pessoa tímida, lógico, o sofrimento dela é grande, lógico, ela está pálida, anêmica, ela está fraca, porque o sangue está indo, a vida está acabando, mas se eu tocar por detrás, se eu chegar, se eu relar, eu serei sarado, eu serei curado, eu serei liberto, eu serei salvo. Ela dizia isto. Esta fé me chama a atenção, porque a palavra de Deus, Jesus disse em João 12,14, quem crer em mim, fará as obras que eu faço, e outras maiores fará do que eu, porque eu vou junto com o Pai. Você pode dizer amém? Sabe, meus irmãos, no Santo Evangelho, capítulo 8, o centurião chegou correndo até Jesus. Mestre, Senhor, venha até minha casa, porque o meu criado está horrivelmente doente. Não vem até minha casa, vem curar, vem até minha casa. Vem curar o meu servo que está horrivelmente doente. Jesus falou, eu vou curar. Aí o centurião fala assim, olha, eu te digo para você, Senhor, o centurião fala, eu sou um comandante, eu tenho pessoas autoridade sobre pessoas que são subordinadas a mim. Eu falo para ele vem, eu falo para ele vai, eu falo para ele pega. Então, não precisa o senhor ir na minha casa, não diga o senhor entra na minha casa. Jesus falou assim, nossa, grande a sua fé. E Jesus pega e fala assim, olha, que fé extraordinária em Israel, eu não achei isso daqui. Vai muita gente aí vai entrar no reino de Deus. Mas os filhos do reino não vão entrar. Por causa dessa fé admirável. Vai a tua fé. Curou ele. Ele foi e a fé dele foi curada. Então, meus irmãos, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Ficarei curada. E no verso seguinte, nós vemos aqui o Todo-Poderoso. Que a mulher planejava entrar de fininha e sair de fininha. A mulher planejava em ser curada no meio da multidão, por 4 vezes aqui tinha uma multidão. Ela programou certinho na sua cabeça. Eu chego, toco nas vestes dele, saio curado, pego, sou curado e saio. É muito interessante que o Agostinho fala que
comentando esse versículo, ele fala assim, que uma multidão apertava, mas só aquela mulher que toca em Jesus. O Hernandes Dias Lopes fala assim, que ela tocou em Jesus sob grande dificuldade. Ela tocou em Jesus secretamente. Ela tocou em Jesus com senso de indignidade. Ela tocou em Jesus humildemente. O Larry Riger fala assim que foi um toque intencional, porque ela pretendia fazer aquilo. Foi um toque proposital, porque ela desejava a cura. Foi um toque confiante, porque foi por meio da fé que ela tocou em Jesus. E Jesus agora, andando no meio daquela multidão, sendo apertado pelas pessoas, ele viu que saiu o poder dele, virtude dele, para curar aquela mulher. A história fala, estava conversando com o Tiago, que o nome dela era Verônica. A história, não a Bíblia. Mas, da onde que saiu de poder de Jesus? Alguém pode arriscar falar para mim, da onde que saiu esse poder para curar ela? De dentro? Eu creio que saiu do coração de Jesus, do médico misericordioso, do médico maravilhoso, do coração dele saiu a cura para aquela pobre alma, pobre vida, que é restaurada, que é curada. E agora, ele virando-se, ele dá uma freada, ele vira no meio da multidão. Alguém me tocou, quem me tocou? E os discípulos falam, Senhor, a multidão te toca, te aperta. Mas o Senhor estava vendo, o Senhor sabia, o Senhor olha, o Senhor sentiu que dele saiu esse poder sobrenatural, anormal dele. Mas como é assim, Jesus? Ela é tão tímida, Jesus. Você vai humilhar ela? Deixa ela ir, Jesus. Não, Jesus é tão maravilhoso. Esse médico, ele é tão misericordioso, que ele não só quer curar o corpo dela, ele quer curar ela completamente. Quer curar a alma dela também. Ele quer que ela veja o rosto dele. Ela quer que ela ouça as palavras carinhosas dele, as palavras de motivação dele. Então ele faz isso para o bem dela, pois desejava que ela recebesse mais do que uma cura, desejava que ela não olhasse para ele como um simples curandeiro, mas como Salvador, como um amigo. Jesus também chama ela, porque queria ele matar 2 coelhos com a cajadada só, porque ele queria também que Jairo visse aquilo, porque Jairo está vindo, vocês lembram que nós vemos lá, ele ajoelhou nos pés do Senhor Jesus, a minha filha está morrendo, Jairo está vindo, e ele está ansioso, angustiado, porque a filha que 12 anos dava alegria para ele, que era uma coroa na casa dele, está morrendo. Mas Jesus para atender uma pessoa que está 12 anos sofrendo. A filha de Jairo tinha uma posição, tinha prestígios. Essa mulher não, isolada, separada. Viu? 12. A filha de Jairo tinha 12 anos. Mas agora, Jesus quer também tratar em público com essa mulher para o bem de Jairo. E finalizando, Jesus tornou pública a cura desta mulher, para que tivesse a oportunidade de dar seu testemunho e glorificar o Senhor.
Eu vou ler o Salmo 107, verso 2, diga aos remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. O verso 20 e 21, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhe era mortal. Então, meus irmãos, quando ela chegou na sua casa, ela sabia o que significava testemunhar de Cristo. Porque Jesus falou para ela assim, vai-te a paz. Ou seja, essa palavra no hebraico significa shalom, perdão dos pecados também. Não só a paz, mas perdão dos pecados. Curada deste mal, significa em inteireza e bem-estar. Vá em paz e fique livre desse mal. Curada, um bem-estar em inteireza e bem-estar. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. E eu não sei o que está enfermo em você, o que está doente, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Eu não sei, mas Jesus Cristo sabe. Jesus é onisciente, Ele sabe. Ele é onipotente, Ele tudo pode. Ele pode curar nesta manhã. Eu creio que a mão curadora dEle, a onipresença dEle. Jesus está com a mão estendida. Eu gostaria então que você, no seu coração, orasse e insistentemente falasse para Jesus, cura Jesus. Aquele pecado que eu cometo, cura-me Jesus. Essa doença crônica, aquele desentendimento, aquele relacionamento, cura-me Jesus. Cura minhas finanças, Jesus. Cura minha vida, Jesus. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor Jesus, nesta manhã, eu levanto a minha mão aos céus, invoco a Tua bênção de cura, que o Senhor venha sarar nesta manhã bendita, nesse dia aceitável, nesse dia de milagres, de prodígios, de sinais. Cremos assim, Senhor. O Senhor pode visitar cada um de nós aqui. O Senhor pode visitar, Senhor, os que estão assistindo pela internet, Senhor, estendendo a Tua mão curadora, saradora, ó médico misericordioso, porque há muitas pessoas que têm, Senhor, passado na mão da enfermidade, sendo chicoteado anos, tempos. Senhor, às vezes, Senhor, uma enxaqueca. Senhor, às vezes, Senhor, a rinite, a sinusite. Senhor, em nome de Jesus, dores nas pernas. Em nome de Jesus, Tu cura, Senhor. Cura, visita, Senhor, a má circulação. Visita, Senhor, os pulmões. Visita, Senhor Deus, os pâncreas, os rins. Nesta manhã, Senhor, cura, Senhor, não só o corpo físico. Receba cura, meu irmão. Receba cura, minha irmã. Receba nos toque na sua vida, as suas emoções doentes. Seja sarado nesta manhã, seja curado, seja visitado pelo poder do Espírito Santo. Sim, Senhor, faça isto, Senhor, visita-nos com a Tua cura, visita-nos com o Teu milagre, Senhor, nós cremos nisso, nós queremos isto, Senhor, nós invocamos a presença do Senhor, nós invocamos, Senhor Jesus, porque é pelas Suas pisaduras que nós somos sarados, Senhor, nós somos sarados, receba a
cura completamente. Jesus curou este homem completamente. Jesus curou a mulher 18 anos completamente. Jesus curou essa mulher 12 anos completamente. Receba a cura de Deus completamente na sua vida conjugal, nas suas finanças. Receba a cura de Deus em nome de Jesus. Na nossa igreja, Senhor, vem curar nossa igreja, vem curar, Senhor. Nesta noite nós invocamos a cura de Deus. Uma vez mais o nosso pastor, a Isa, ó Jesus, o Hernani completamente, ó Jesus, vai curando, Senhor.